Eu queria falar hoje, Débora Fábio, ouvinte querida, sobre relações institucionais, relações políticas, né? A gente vê e acompanhou o início do governo Lula, um início atrapalhado. Todo início de governo é atrapalhado. A gente já falou disso aqui, né? Todo início de governo é atrapalhado. Nós estamos na casa do Felipe. O Felipe mudou para essa casa. Todo mundo que muda de casa, minha mãe está mudando de casa, todo mundo que muda de casa fica meio atrapalhado, né? Porque você liga o chuveiro, não é água, não tem a mesma força. Às vezes tem mais, você fica feliz, às vezes tem menos, você fica infeliz. Aí você está acostumado quanto que você dá de volta e quanto que você abre de água quente e fria no chuveiro com o qual você já está acostumado. Quando é elétrico, você já sabe quanto é que você tem que girar. Se põe no verão, se põe no inverno, aí você troca de casa, muda tudo, né? A pia também. Você abre a torneira, vai água para todo lado, ou então você abre e sai um filete de água. Aí você abre o tanque da cozinha, está entupido. É tudo diferente. Você liga uma luz, a iluminação é diferente. Aquele sofá que você imaginou que ia ficar bom num determinado ambiente fica diferente e tal, até a hora que você se adapta à casa, veste a casa, começa a sentir o imóvel e ele passa a ser seu. O governo é igual. O governo chega e chega cheio de ideias. Cheio de ideias. Vou fazer assim, esse meu time extraordinário. Eu me recordo de uma reunião, na verdade foi um almoço, uma visita institucional que o então candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, fez à empresa onde eu trabalhava na Editora Abril, na campanha de 2002, portanto é uma história que tem 21 anos. E aí foram visitar o presidente da empresa, o dono da empresa, que era Roberto Tivita, que os recebeu num almoço. Lula, Zé Dirceu, Guido Mantega estava junto e outros personagens cujos nomes eu não me recordo. O importante é Zé Dirceu e Lula. Então, durante o almoço, almoço institucional, não era almoço de amigos, ele estava apresentando as credenciais, né? O que eu vou fazer. Também, naquela eleição, recebemos José Serra, recebemos os outros candidatos, todos. Isso é muito tradicional, né, em campanha, né, grandes empresas de mídia, grandes empresas, entidades de classe, os candidatos visitam porque eles querem explicar o que eles estão fazendo. E o Lula foi visitar a Editora Abril. A Editora Abril edita até hoje a revista Veja, uma revista influente, então, a revista Exame. Então a gente recebeu o candidato. E chamava a atenção, e chamou a atenção, a gente perguntava assim, bom, e qual é o projeto para o Banco do Brasil? Estou inventando aqui, tá? Qual é o seu projeto para o Banco do Brasil? Aí o Lula começava a falar e tal, de repente o Zé Dirceu dizia, mas deixa o nosso pessoal chegar lá. Porque às vezes eu falo, mas espera aí, para fazer isso, precisa fazer aquilo outro, é difícil. Aí vinha o Zé Dirceu e falava, deixa o nosso pessoal chegar lá que você vai ver. Deixa o nosso pessoal chegar lá que você vai ver. Você falava de Petrobras, de Caixa, sempre era deixa o nosso pessoal chegar lá. Você fala, bom, eles devem ter um convênio, né, com, sei lá, uns centros universitários os mais espetaculares do mundo, porque deixa o nosso pessoal chegar lá, o nosso pessoal resolve tudo, o nosso pessoal, e chamava atenção a repetição dessa resposta, a certa altura. Até comentei com o Zé Dirceu, que viria a ser ministro da Casa Civil, mas deputado, nem lembro se ele era deputado naquela época. Zé Dirceu, vem cá, não é demais jogar tudo no deixa o nosso pessoal chegar lá? E eu deixo o nosso pessoal chegar lá. E o tempo mostra que não é assim. Não é deixa o nosso pessoal chegar lá. A realidade chega depois do pessoal. E quando a realidade chega depois do pessoal, que chegou em primeiro lugar, começa a ficar tudo meio atrapalhado. Foi assim com o Jair Bolsonaro, que está na memória de todo mundo. Foi assim com a Dilma Rousseff, que infelizmente também está na memória de todo mundo. Um desastre retumbante com o pessoal dela. Pessoas para quem o Lula não deu espaço no governo dele, que conseguiram espaço no governo dela, e foi uma tragédia, né? Dilma Rousseff, olha, tenho pena do Banco do BRICS. Mas deixa o nosso pessoal chegar lá. Aí
o pessoal do Lula agora chegou lá também, como chegou o pessoal do Lula em 2003, como chegou o pessoal do Lula em 2007, chegou agora o pessoal do Lula em 2023. E aí, tudo atrapalhado. Lembre, você, ouvinte querido, ouvinte querida, o Lula abraçando, né, o líder maior do MST, dando patada no agronegócio. Nós vimos isso. Se posicionando de um jeito esquisito em relação à União Europeia, aos Estados Unidos, e pensando sempre na Venezuela. Pô, ele trouxe o Maduro para cá, tratou o Maduro como se o Maduro fosse um estadista. Não é ditador, é estadista. E aí, o tempo foi passando, a preocupação do meio empresarial, a preocupação dos analistas, a preocupação do mercado financeiro, batendo direto no Banco Central e tal. O tempo foi passando e a gente foi observando uma mudança do presidente. Mas assim, muito forte, muito forte. Nós estamos em julho, mês 7. O governo do mês 7 não tem nada a ver com o governo do mês 1, mês 2. Nada a ver. O governo do mês 1, mês 2, radical, declarações radicais, ideias radicais. Pega o Fernando Haddad, que foi para cima da Shein, foi para cima das empresas, dizendo que ia taxar. E pega o Fernando Haddad agora. Pega o Fernando Haddad agora e você vê um Fernando Haddad abraçado, acolhido pelo meio empresarial. Alguém vai dizer, bom, então ele se vendeu. Não, ele não se vendeu nem se rendeu. Ele percebeu que para você fazer o país avançar, você tem que ter um conjunto de forças que reme numa mesma direção. Do contrário, você vai ficar batendo cabeça, que nem o meio universitário faz, né? Batendo cabeça, trocando ideias, a minha ideia é melhor do que a sua e tal. O Lula mudou completamente, sinalizações para o agronegócio, a conversa firme com a União Europeia, mas para fechar um acordo, não para não fechar o acordo. E cobrança, como a gente deu e registrou aqui, em cima de democracia na Venezuela, eleições livres e tal. É uma mudança de posição. E aí, hoje, o jornal Folha de São Paulo traz uma entrevista feita pelo Tiago Rezende e pela Júlia Scheibe com o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, que é do PT do Ceará. E essa entrevista é interessantíssima. Lá pelas tantas, diz o José Guimarães, líder do governo na Câmara, tem algumas vozes do além que preferem a derrota e o isolamento, porque isso tem muito na esquerda. Preferem a derrota para fazer o proselitismo ideológico. Olha que coisa espetacular. O líder do governo na Câmara, um petista, José Guimarães, ele fala que tem vozes do além, se referindo à esquerda, que preferem o isolamento e a derrota. E é verdade. Mas dito isso por alguém da esquerda, e isso tem muito na esquerda, ele diz, prefere a derrota para fazer o proselitismo ideológico, para depois xingar, reclamar, apontar o dedo, em vez de resolver o problema. Aí ele diz, não é justo que esses partidos, referindo-se aos partidos do Centrão, tenham feito tanto conosco e não tenham participação. Olha só, ele não está falando do PSOL. Ele está falando dos partidos como o PP, republicanos, que têm feito muito conosco e não é justo que não tenham participação. Aí ele fala a frase que é espetacular. Para mim, o que conta é o painel. Olha que maravilha. A hora do vamos ver é isso. Governo faz uma proposta. Governo submete a proposta à avaliação do Congresso, até porque não tem alternativa. Apertou o botão, o painel mostra quantos dos 513 deputados compareceram e quantos votaram com o governo, quantos dos 81 senadores compareceram, quantos votaram do governo. Teve 3/5, 60% dos votos para aprovar a emenda constitucional, aprovou, não teve, dançou. Teve maioria, aprovou o projeto, não teve, dançou. Aí ele ainda diz, em algumas propostas, os republicanos deram 100% dos votos para a gente, o PP quase 100%, União Brasil 49%
dos 59 votos. E aí, ao falar do PL, que é um partido de oposição, que é o partido que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, ele diz, o PL não, o PL é oposição. Mas o líder Altineu Cortes nos ajuda, tem bom diálogo, não vai para o tudo ou nada. Então a gente tem mais um exemplo. Agora do líder do governo na Câmara, José Guimarães, de que o governo Lula pode dar certo, pode dar errado, torço para que dê certo, tenho filhos aqui, minha vida está aqui, a Band está aqui, o ouvinte está aqui, embora a gente tenha ouvintes no mundo todo. É evidente que a gente quer o bem do Brasil. O bem do Brasil não passa pelo fracasso do governo Lula, como não passava pelo fracasso do governo Bolsonaro, como não passava pelo fracasso do governo da Dilma. O governo da Dilma fracassou, deixou uma herança maldita. O governo Temer foi lá e arrumou, e embicou para o governo Bolsonaro. O Lula pegou um país do Bolsonaro muito melhor do que o Temer pegou da Dilma. E a gente tem que torcer para que o próximo governo, seja a reeleição do Lula, caso ele vá bem, seja a escolha de outro, pegue um Brasil e toque daquele ponto. E não essa coisa maluca de começar tudo do zero, tudo do zero, tudo do zero. Então, quando a gente lê uma entrevista como essa que eu li na Folha, feita pelo Tiago Rezende e pela Júlia Scheib, um líder do governo de um partido que tem uma história radical, falando de forma hiper equilibrada, você diz o Haddad venceu. A lógica haddadiana está de pé. E é ótimo que seja assim. E a gente percebe no comportamento do Alexandre Padilha, a gente percebe no comportamento do Fernando Haddad, e a gente vê aqui no comportamento do Zé Guimarães um jeito de fazer que é jeito. É aquela história de que... Quem é que falava que o Fábio bater falta não é força, é jeito? Não me lembro se era o Zico, não lembro se era o... não lembro quem fala, mas... agora não, mas muitos alguém, dizem isso. Alguém é autor. Muitos dizem isso, né? Bater é jeito, não é força. Às vezes o Roberto Carlos nos desmente, né? O cara leva a bola, a barreira, a trave, o goleiro, a rede e faz o gol. Aquele gol, um dos gols mais bonitos da história do futebol brasileiro é dele, né? E é um petardo que não tem nada de jeito naquilo. Tudo bem que ele bate de 3 dedos com a perna esquerda, mas é um negócio incrível. Aquilo ali foi contra a França. Contra a França. Ali é uma paulada que eu não sei a que velocidade a bola chegou do outro lado, mas quando o goleiro viu, já era. Mas de uma forma geral, a gente vê aquele toque, né, bonito, aquele jeitinho e tal. E é isso, política é jeito, não é força. Não adianta querer impor. Não estamos na Venezuela. Aliás, nós não queremos estar perto da Venezuela. O Brasil nunca vai virar uma Venezuela. O que a gente quer é que o Brasil consiga virar um país bacana, com redução das estatísticas ruins, com a elevação das boas. E começa pelo bom senso, pelo equilíbrio. A saída é o meio, nunca é a saída radical. Nem à esquerda, nem à direita. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a posição que eu tenho, minha opinião sobre o assunto.